Quero falar um pouquinho sobre o modelo de paternidade que Jesus nos narra, que é a parábola do filho pródigo. Então eu me sinto agraciado, dando um testemunho aqui, como vivendo as palavras do Salmo 112, verso 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Isso eu tenho procurado trilhar, seguindo o modelo do apóstolo, da bispa Rúbia, junto com a bispa Cássia, minha esposa. Imperfeitos todos somos, mas Deus vê o coração. Ele não considera as atitudes precipitadas nossas. Quem quer que Deus veja o seu coração? Apesar que as atitudes têm que acompanhar nosso coração, mas nós vamos amadurecendo. Ele fala: como é feliz o homem que teme ao Senhor, tem grande prazer em seus mandamentos. Irmãos, sempre amei a Bíblia, amei estar no culto. Às vezes mesmo cansado, não deixo de ler, nem de estar na igreja. E tenho colocado o meu coração em Deus, na palavra. E o verso 2 tem uma promessa: seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens, e é claro, também mulheres, íntegros. Grande riqueza na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Riqueza material não é tudo. A maior riqueza é a riqueza do Espírito Santo, da paz e da presença de Deus em nosso lar. Amém? Quem quer viver, eu posso dizer, eu tenho experimentado a fidelidade de Deus nessa promessa. Quem quer viver isso com filhos, com o seu lar, fique em pé, eu quero orar nesse sentido. Desculpe dar o meu testemunho, mas é de alegria, não é de vaidade, é de gratidão. Eu só posso ter gratidão a Deus pela família Fonte da Vida em Brasília, pastores maravilhosos, presbíteros, membros tão seletos, o gabinete do deputado Joaquim Roriz Neto, que foi o responsável pela relatoria desse projeto que homenageou a fonte, falou: mas que turma abençoada essa, respeitosa, educada, cheia de alegria. Amém? Quem pode aplaudir a Fonte da Vida? Graças a Deus por isso. Isso é fruto da visão do apóstolo César, da visão apostólica, que nós vamos celebrar 30 anos em Brasília. Então levanta as mãos, vamos declarar juntos esse salmo. Você vai declarar o seu nome. Como é feliz Paulo Sérgio. De novo. Como é feliz Paulo Sérgio, que teme ao Senhor, tem grande prazer em seus mandamentos. Fala assim: meus descendentes serão poderosos em Brasília. Uma geração abençoada na minha igreja, Fonte da Vida, de homens íntegros e abençoados em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Eu sei que a nossa liderança também tem filhos, como o apóstolo diz, o fruto da fonte são flechas de vitória, amém? Toda a nossa equipe, os filhos são muito abençoados, bem-sucedidos, tementes a Deus. Graças a Deus por isso. Então vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança.
assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Primeira lição que eu tiro do comportamento, da atitude desse pai, nesta parábola, que serve de exemplo para mim, que já sou pai e avô, e que serve para todos nós que somos pais aqui, é que nós temos que amar os nossos filhos incondicionalmente e não usar a nossa autoridade como dominadores. A palavra diz em 1 Pedro que o líder não pode ser dominador, ele tem que ser modelo, exemplo. Porque através da força não se transforma a vida dos filhos, mas através do exemplo, um exemplo constante, que mesmo tendo falhas, e quando necessário pedimos perdão, reconhecer falhas para os filhos, é reconhecer que temos um Deus gracioso, que nos usa apesar das nossas falhas. E eles também têm falhas, eles vão aprender a depender da misericórdia de Deus. Mas esse pai, ele tinha o controle de todo o patrimônio da família. E ele conhecia bem os filhos. E ele não impediu o filho mais novo de antecipar a herança. O filho astuto, ele falou: pai, antecipa a minha parte da herança. Quer dizer, o pai já falou, aí tem coisa, né? Como diz, nesse mato tem cachorro, né? Onde a fumaça, há fogo. Qual é a intenção dele? Mas ele não usou de um espírito dominador e autoritário. Quem entende o que eu estou falando? Ele permitiu o filho ter condição de antecipar aquilo. Ele estava mostrando para o filho que o importante não era estar vinculado ao pai por causa da mesada ou por causa do patrimônio. Tinha que estar vinculado ao pai por causa do amor, do vínculo familiar, do respeito, da admiração. Era isso que deveria gerar um vínculo e que deve gerar um vínculo entre pai e filho. Não é a riqueza, a conta no banco, mas é um relacionamento de amor, um relacionamento de respeito, um relacionamento de amizade. Quantos querem construir isso com seus filhos? Não é, nós precisamos esforçar. Eu lembro quando nós ainda jovens, mais jovens, pastores em Goiânia, igreja crescendo muito, muita atividade, e tinha gente que gostava de falar, precisa ter o dia da família. E o apóstolo ensinava para nós, pastores, presbíteros e líderes, falou, mas para que vocês querem o dia da família? Porque muita gente pega o dia da família e não vive com a família. Não dá atenção para os filhos. Ele usa o dia para a família, para ele. Quem já viu o seu filho pequenininho pegar o seu rosto e falar assim, ó, para de ver, na minha época era o jornal, para de ver o celular. Quem já viu, né? Ele pega o seu rosto assim, ó, olha para mim, me dá atenção. O apóstolo falou, é importante investir na qualidade, não é só a quantidade. Quem entende o que eu estou falando? Tem gente que tem muita quantidade, mas não relaciona. Outro princípio maravilhoso, o apóstolo falou, o meu desafio e o desafio dos pais é conquistar o coração dos filhos. Não é dominar, é conquistar. Você quer ser um pai bem-sucedido? O apóstolo César Augusto nos ensinou. Então se esforce para conquistar o coração dos teus filhos. E não para dominar,
com autoritarismo. Quem quer conquistar o coração dos seus filhos? Isso exige tempo, relacionamento, conversar não só o que é, entre aspas, importante, conversar com os filhos, sorrir, brincar. Quem tem boas memórias de cenas engraçadas com a sua família, levanta a mão, né? Quem tem boas memórias, né? Então eu tenho várias memórias muito boas. Mas esse pai viu que não estava saudável o relacionamento com o filho. Ele falou: eu não vou usar do patrimônio para dominá-lo. E passou um tempo, o filho saiu de casa. A outra lição que eu tenho: a libertinagem que o filho queria viver, uma vida fora dos padrões e valores da palavra de Deus. O pai era amoroso, mas era firme. O filho sabia que não poderia viver uma vida mundana morando na fazenda do pai. Quem entende o que eu estou falando? Ele queria experimentar uma vida mundana, uma vida do mundo mesmo, e o pai dele tinha relacionamento com Deus, tinha valores cristãos, e ele sabia que apesar do amor do pai ao filho, o amor do pai a Deus era maior. Quem entende o que eu estou falando? Nós não podemos abrir mão dos valores para agradar os filhos, porque não vamos dar bom exemplo e não vamos ajudar os nossos filhos, como diz o Salmo 112, a ser poderosos nesta terra. Quem quer o filho bem-sucedido, profissionalmente, emocionalmente, um cônjuge responsável, um pai responsável? Quem quer? Então não abra mão dos valores. Seja firme no seu testemunho e seja firme nos seus valores. Enquanto estamos aqui, nós vamos à igreja. Enquanto estamos aqui, não entra na internet em casa, não entra no nosso palavreado palavras que não edificam. Quem entende o que eu estou falando? Não é uma roda de escarnecedor a nossa família, a nossa mesa. É uma roda de irmãos que edificam uns aos outros. E a palavra diz: como é bom que os irmãos vivam em união. Quem quer levar um ambiente espiritual, livre, espontâneo, sem formalidade, mas espiritual, para o convívio da sua casa? Leve esse ambiente espiritual para a sua casa. E o filho tinha amigos e ele tinha experiências que ele queria ter no mundo, que ele sabia que não ia compatibilizar com os valores do pai dele. Ele pegou o seu patrimônio, sua herança antecipada, e a palavra diz que ele gastou tudo dissolutamente. Mas aí chegou o verso 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Por quê? O patrimônio acabou, o dinheiro acabou, os amigos sumiram. Amigos do dinheiro e não amigos dele. Verdadeiro amigo é que fala o que a gente precisa ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir para poder compartilhar das benesses que nós temos. Quem concorda? Quem quer ter amigos assim? Esses amigos se encontram na igreja. Meu irmão, minha irmã, homens de Deus, mulheres de Deus. Aí quando ele passou necessidade e ele começou a comer comida de porcos, ele fala no verso 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai. Meu irmão, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste dos valores da palavra de Deus, nunca se afaste da igreja, fonte da vida. Quem concorda comigo diz amém. Sabe por quê? Porque você sempre será um referencial
de uma fortaleza espiritual. Se alguém se afastar de Deus, a hora que ele precisar de um referencial, a hora que ele precisar de um socorro, ele tem para onde voltar. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Seu filho sempre te encontrará, sua descendência sempre te encontrará, domingo, seja de manhã ou à noite, na igreja Fonte da Vida. Quem concorda comigo diz amém. Seu filho sempre saberá que você é um homem ou uma mulher de Deus, que você ora e ele vai superar as crises pelo poder da sua oração. Quem concorda com isso diz amém. Então ele falou: eu tenho um referencial, eu tenho meu pai, ele trata os seus empregados melhor do que a vida que eu tenho, a vida que ele desprezou, agora ele queria ter, sabendo que não era digno. A estratégia do pai funcionou? Não. Sabe por quê? Porque o pai nunca abandonou o filho. Ele rejeitou a atitude do filho, mas ele nunca rejeitou o filho. E eu tenho certeza, porque mais na frente mostra que quando o filho retornava à casa do pai, versículo 20 diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ele ainda longe. Ele não percebeu, mas o pai estava acompanhando ele em intercessão, em oração, ele falando: Deus, livra o meu filho dos laços da morte. Deus, faz o meu filho entender que o mundo oferece não se compara aos valores e à vida que Cristo oferece. Desmascara os demônios e as mentiras que tem tentado amarrar a vida dele. Quem crê que o pai orava assim? Ele orava e a oração funcionou, estando ainda longe. O filho estava longe, mas o pai nunca esteve longe. O pai sempre acompanhava, sempre orava, sempre monitorava ali em oração a vida do filho. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, não deixe a correção ser maior do que a compaixão. Certa vez, um homem que sempre foi um referencial para o apóstolo, Jack Shisley, que hoje está com o Senhor, e para a Fonte da Vida, ele falava: o pai só pode disciplinar o filho se ele tiver amor. Nunca corrija o seu filho com ódio. Corrija o seu filho doendo o seu coração. Quem entende o que eu estou falando? Se a gente fica irado e corrige com raiva, isso daí não é, eu não estou priorizando o filho. Eu estou priorizando a minha irritação, a minha chateação. Meu irmão, a nossa aprovação não depende dos nossos filhos. Quem entende o que eu estou falando? Cada um prestará conta a Deus, mas nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos e instruí-los no caminho do Senhor. Primeiramente pelo modelo e depois pelo ensinamento. Então não, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos aprender que a misericórdia é maior. O pai sofreu muito. 50% do patrimônio foi queimado numa vida mundana. A ausência do filho, toda opróbrio que aquela família passou, todas as lágrimas que ele chorou, e de repente volta o filho. O pai não jogou na cara dele os erros dele. Quem quer aprender com esse pai? Ele não jogou a lição que ele precisava aprender, ele aprendeu. Quando ele estava comendo comida de porcos, ele aprendeu. Quem entende o que eu estou falando?
não sapateia na dor dos teus filhos, conforte ele e fala: estamos aqui e Deus vai te perdoar, e Deus vai restaurar, e Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Deus é Deus de misericórdia, de perdão e de compaixão. Estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. Oh, meu irmão, expresse seu amor pelo seu filho, de uma maneira que ele entenda, de uma maneira que ele se sinta amado. Não deixe quem está fora da sua casa ganhar o coração do teu filho. Quem não quer deixar? O oportunista, o lobo, sutilmente, não, expresse o seu amor. Ali o pai acolheu o filho e falou: traga a melhor roupa, troque a veste dele, tira a veste suja, mundana, coloque a veste de Cristo, uma veste purificada com o sangue de Jesus, um anel no dedo, aliança, calçados no pé, proteção para não voltar a se contaminar com o pó do mundo. Traga o novilho gordo, matem, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Amém? Quem vai fazer uma festa hoje e alegrar com seu filho e alegrar com seu pai? Traga o novilho gordo, mate, vamos fazer uma festa, alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começar a festejar o seu regresso. Outra lição que eu tiro desse pai: às vezes nós damos tanta ênfase para os erros. Todos somos imperfeitos, todos temos dificuldades e crises. Quem concorda comigo? Jesus mostrou aqui uma família exemplar, um pai exemplar, mas que por um momento teve uma grande aflição. Mas ele nunca abriu mão dos valores de amar o filho, e a vitória veio. Eu vejo Jacó, que família atribulada. Era irmão com ciúme de irmão, era irmão tentando matar irmão, vendendo irmão para o Egito. Misericórdia. Por causa pode dizer: obrigado, Senhor. Minha família tem esperança. No final, todo mundo se encaixou. E foi melhor morar na terra de Gósen. E Jacó honrado, os filhos perdoados e restaurados. Quem pode aplaudir o Senhor? Jamais falhará. Fala: o meu Deus jamais falhará, como diz a canção. E aí o outro filho ficou com ciúme. O filho exemplar, mas que também não tinha um bom relacionamento com o pai. Como é que diz? Com uma tacada só matou 2 coelhos. O outro filho falou com ciúme: esse meu irmão aí gastou tudo. Esse seu filho, né? Esse seu filho gastou tudo. Não dá tempo de eu ler, eu estou citando. E o senhor vem e faz uma festona para ele. Ele não merece. Meu irmão, outra coisa que eu aprendo: celebre os bons momentos. Não deixe de celebrar as vitórias do seu filho. Quem não vai deixar de celebrar as vitórias? Celebre, celebre, depois administra as situações. O pai estava ensinando: olha, você está ao meu lado, você tem tudo, por que você não pediu um boi cevado? Está tudo aí às suas ordens, você pode desfrutar, porque ele não tinha um bom relacionamento com o pai. O filho, quando tem um bom relacionamento, fala: ô paizão, estou precisando aí de uma grana, o senhor pode me emprestar? O senhor sabe que eu não vou pagar, mas estou precisando. É assim ou não é? Quem quer ter
Ele nunca teve, falou, não, eu estou aqui cumprindo a cartilha do meu pai, da fazenda, eu sou quase um empregado, ele vem e faz uma festa. O pai, meu filho, tudo que você tem aí, ó, tudo é seu. Você pode festejar, pode celebrar. Por que você não celebra? Seu irmão estava morto, reviveu. Né? Quem vai festejar? Oh, quem está ansioso por festejar com seu filho? Então, faça uma oração com a sua família. Quem vai fazer uma oração hoje? Faça uma oração. Deus, obrigado pelo meu pai. O filho faz uma oração. Deus, o pai faz uma oração. Obrigado pelo meu filho. Sabe por quê? O diabo quer destruir os vínculos da família. Porque Malaquias, o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, verso 6, diz: Ele fará com que os corações dos pais se volte para os seus filhos. Quem quer voltar o coração para os filhos? Qual o mandamento da Bíblia para os pais? Pais, não irriteis seus filhos. Não use a autoridade para irritar seus filhos. O filho cutuca o pai. Está ouvindo, pai? É o conselho do apóstolo Paulo. Quando o senhor vai me irritar, eu vou ler para o senhor o conselho do apóstolo Paulo. E também ele diz para os filhos: filhos, obedeçam os seus pais. Sabe qual é o primeiro mandamento com promessa? Jesus falou, esse é o primeiro mandamento com promessa. Filho, honra pai e mãe. E vão viver longamente na terra. Quem quer viver o Salmo 112? Quem quer celebrar o Salmo 112? E os corações dos filhos para os pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. A família servindo a Deus libera a bênção.